Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu hoje vim aqui para a gente finalizar o nosso bloco de estudos sobre o Estatuto Social da EBSER. Se você está chegando aqui, é o primeiro vídeo que você assiste dessa série, eu te oriento a assistir todos os vídeos do início. Existe uma playlist aqui no canal sobre legislação da EBSER. E aí nela eu vim caminhando com vocês até agora. E teremos outros vídeos, mas esse aqui é o 6º vídeo só da parte do Estatuto Social da EBSER. Da parte da lei de criação da EBSER, a lei 12.550, tivemos 3 aulas. Então essa aqui que você está assistindo é a 9ª. Então, qual a minha orientação? Se você chegou e esse é o primeiro vídeo que você está vendo, dá um pause, vai na playlist e vê os vídeos na sequência correta para que você entenda todo esse conteúdo. Se você já está aqui me acompanhando, vamos lá. Essa é a nossa parte final do Estatuto Social da EBSER atualizado, com a última atualização, que foi de maio de 2023, publicada em junho. E aí a gente vai finalizar falando sobre o Comitê de Auditoria e o Comitê de Elegibilidades, Pessoas, Sucessão e Remuneração. E aí, se vocês derem uma lida no Estatuto propriamente dito lá na íntegra, vocês vão perceber que ficou uma partezinha final sobre disposições finais e transitórias e algumas observações que eu oriento que vocês leiam. E aí eu já reforcei isso em outras aulas aqui. É importante que vocês leiam o Estatuto na íntegra e venham aqui para as aulas ver as partes mais importantes, os comentários que eu vou fazer aqui de cada ponto, que são mais prevalentes nas provas da EBSER, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. E aí, iniciando pelo Comitê de Auditoria, né? Eu sempre trago para vocês aqui, vocês estão vendo a dinâmica das aulas, sempre o que é esse órgão, o que é esse comitê, e aí nessa parte específica, o Comitê de Auditoria, o que é o período que vai ficar, né, na condução desse exercício dos membros, quem são os membros, quais as competências. Então, vamos lá caminhando aqui dessa forma também. Então, o Comitê de Auditoria, ele é um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração. E aí, essa é uma informação bem importante. Então, ele vai auxiliar ao Conselho de Administração, entre outras situações, no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras. Então, aí é que a gente vê, né, a auditoria. Dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de risco e das auditorias interna e independente. E aí eu já falei para vocês, quando a gente citou sobre o Conselho Fiscal, dessa questão das auditorias também um pouquinho, da interna que acontece e da independente, tá? Então, por isso a importância de vocês virem caminhando realmente aqui esse passo a passo comigo, aula a aula, para ver como as coisas se encaixam, se interrelacionam, tá? O Comitê de Auditoria, ele terá autonomia operacional e dotação orçamentária anual ou por projeto. Então, caso ele tenha algum projeto que ele apresente lá na Assembleia Geral, para o Conselho de Administração, ele pode ter essa dotação orçamentária. Independente também, ele vai ter a sua dotação orçamentária anual. Então, existem essas duas possibilidades, tá? Dentro dos limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes. E aí a gente sabe também da importância, né, desses auditores externos para que realmente tudo aconteça nos conformes, né? Essa auditoria não sofra nenhum tipo de influência interna. Então, existe interna e externa, tá? E aí, continuando, qual seria a composição do nosso comitê de auditoria? Então, esse comitê, que ele é eleito e destituído pelo Conselho de Administração. Outra informação bem importante, eu vi várias provas da EBSER que já tivemos, sempre perguntando quem elege tal comitê, quem elege tal diretoria. Então, essas informações são bem importantes. Então, o Comitê de Auditoria ele vai ser tanto eleito quanto destituído pelo Conselho de Administração, e ele será integrado por
3 membros. E aí, esses membros, eles vão ser escolhidos preferencialmente, e aí eu coloquei aqui bem destacado, entre pessoas residentes na cidade onde se situa a administração central da EBSER. E aí, vocês lembram onde se situa a administração central da EBSER? Eu falei aqui para vocês lá na nossa primeira aula, bem importante aí, tá vendo? A administração central da EBSER, ela funciona em Brasília, tá? E aí, em sua primeira reunião, eles elegerão o seu presidente e esses 3 membros. Eles elegerão o seu presidente, que deverá ser membro independente do Conselho de Administração. E aí, quando a gente falou também na aula sobre Conselho de Administração, vocês viram que existem membros independentes. Então, o presidente do Comitê de Auditoria deverá ser um membro independente do Conselho de Administração, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão com registro no livro de atas. E aí vocês vêm também acompanhando isso em relação tanto ao Conselho de Administração, quanto à diretoria executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, essa questão dos registros que são bem importantes, né? E aí, continuando, vamos lá. O Comitê de Auditoria, né? Algumas observações importantes. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário devem ter experiência profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo. E aí é de suma importância, né, gente? Para que eles realmente venham a desenvolver as atividades inerentes ao cargo. Preferencialmente na área de contabilidade, e aí vale ressaltar de novo, preferencialmente cuidado com todas as possíveis cascas de banana que a banca que foi escolhida para esse concurso pode trazer, tá? Preferencialmente na área de contabilidade, auditoria ou no setor de atuação da EBSER, sendo que pelo menos um membro deve ter reconhecida experiência profissional em assuntos de contabilidade e ao menos um deve ser conselheiro independente da EBSER. Eu trouxe aqui esse ponto porque existem observações bem importantes aqui. Então, quando a gente percebe, né, quando a gente já tem mais essa experiência de realizar provas de concurso, já consegue perceber alguns pontos que é mais característico mesmo que as bancas abordem. Por quê? Porque às vezes você, concurseiro, você próximo candidato a um cargo da EBSER, lê essa parte aqui com mais rapidez, achando, comitê de auditoria, uma observação assim de que um membro deve ser preferencialmente da área de contabilidade ou de auditoria, às vezes não dá tanta importância. E aí, tendo esse entendimento, entendendo o perfil do concurseiro, as bancas pegam realmente aquela parte que a gente não dá tanta atenção para abordar na prova. Então, por isso que eu trouxe aqui essa parte como uma observação importante para você, tá? Então, se você estiver aí anotando bem, se você está acompanhando pelo PDF, que é o próprio Estatuto Social, dá uma grifada. Se você não está fazendo nenhuma dessas duas coisas, dá um print na tela, tá? Que é bem importante. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá opinar sobre a observância dos requisitos e vedações para os membros do Comitê de Auditoria. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, mas aí eles têm como competência avaliar realmente a competência daquele membro, se está adequada àquele cargo, tanto ao comitê de auditoria quanto à diretoria executiva, é parte da competência desse comitê avaliar se aquelas pessoas estão aptas a desenvolver atividades em determinado cargo, tá? E é isso que esse ponto trouxe aqui para você. O Conselho de Administração poderá convidar membros do comitê de auditoria para assistir às suas reuniões, porém, sem direito a voto. É um convite, ele vai estar ali como ouvinte, tá? E o prazo de gestão? E aí, quando a gente pensa em comitê de auditoria, a gente tem que pensar no prazo de gestão. E aí, esse prazo de gestão vai ser de 3 anos. E aí, atentem que está bem diferente do que a gente vinha vendo, né?
de conselho de administração, diretoria executiva, que eram 2 anos, permitia mais reconduções. Aqui, no comitê de auditoria, são 3 anos. E aí, importante também salientar, permitida uma única reeleição, tá? E aí, outros pontos importantes com relação ao prazo de gestão, que também é muito diferente do que a gente viu para os outros órgãos, e aí pode sim ser abordado na sua prova. O mandato dos membros do comitê de auditoria não poderão ser coincidentes para cada membro. Então, a gente viu que são 3 membros. E aí, esses mandatos, eles não podem ser coincidentes. Então, como é que acontece isso? Para assegurar que não coincida, os mandatos dos primeiros membros do comitê de auditoria serão de 1, 2 e 3 anos. Então, vocês podem perceber que quando houver a substituição, né, de um membro por outro, acabou o prazo de gestão, eles não vão ser períodos coincidentes para trocar todos os membros, tá? Por isso, aqui, que os primeiros tiveram seus mandatos com 1, 2 e 3 anos, tá? E aí, a ser estabelecido quando acontecer realmente nova eleição. Os membros do comitê de auditoria poderão ser destituídos pelo voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração. Então, como eu trouxe aqui para vocês, eles tanto são eleitos como eles são destituídos pelo Conselho de Administração. Observação super, super, super importante nesse slide aqui, tá? Com relação à vacância e substituição eventual, como proceder? Como acontece com o comitê de auditoria? Então, no caso de vacância de membro do comitê de auditoria, o Conselho de Administração elegerá novo membro para completar o mandato do membro anterior. Então, se você parar para pensar nessa observação, esse novo membro que chegar, ele não vai chegar lá com mais 3 anos. Ele vai completar o mandato daquele que entrou em vacância. Então, por exemplo, se o anterior já tinha cumprido 1 ano e meio de mandato, ele só vai cumprir mais 1 ano e meio. Se o anterior tinha cumprido 2 anos de mandato, esse vai entrar e vai cumprir 1 ano, tá? O cargo do membro do comitê de auditoria é pessoal e ele não admite substituto temporário. Diferentemente do que a gente viu, por exemplo, no Conselho Fiscal, aqui ele não admite substituto temporário. Então, no caso de ausências e impedimentos eventuais de qualquer membro do comitê, esse comitê vai deliberar com os membros remanescentes. Então, se eu tenho 3 membros e aconteceu algum impedimento que um dos membros não pôde comparecer, os outros 2 vão deliberar sobre a pauta, sobre a competência que esteja às suas mãos naquele momento, tá? Não haverá substituição temporária desse membro. E aí, continuando com relação às reuniões. Como é que essas reuniões acontecem no comitê de auditoria? Então, o comitê de auditoria, ele deverá realizar pelo menos 2 reuniões mensais, tá? Vale frisar, 2 reuniões mensais, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes da sua divulgação. Então, o comitê de auditoria, ele tem importância para ver toda a questão contábil da empresa. E aí, ele precisa realizar essas reuniões com mais frequência para que todas as pautas sejam apreciadas antes de qualquer divulgação, tá? A EBSER deverá divulgar as atas de reuniões do comitê de auditoria no seu sítio eletrônico próprio, ou seja, o site da empresa. Porém, nas hipóteses de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco o legítimo interesse da EBSER, então, quais os interesses da empresa? A gente viu lá no passado, né? A longevidade, se consolidar realmente a longo prazo, conseguir realmente implementar todos os seus objetivos de assistência. E aí, se o Conselho de Administração entende que a divulgação dessa ata de reunião do Comitê de Auditoria possa pôr em risco os seus interesses, o interesse da empresa, apenas um extrato será divulgado. E aí eu coloquei também aqui em negrito, porque eu acho essa informação bem importante. Porque
Pensa comigo, todo concurseiro, quando está assistindo aulas de cursinhos ou lendo, já fica com aquele pé atrás quando tem um apenas, né? Eu sempre fiquei, porque eu cansava de escutar os professores dizendo: tenha cuidado com palavras restritivas. Por isso que eu coloquei aqui em negrito, porque essa parte aqui é importante. Se o Conselho de Administração entende que aquela informação põe em risco o interesse da EBSER, ele vai liberar não toda a ata, ele vai liberar apenas um extrato para divulgação. Então, por isso que eu coloquei aqui em negrito, porque é bem importante. Essa palavra restritiva, por mais que a gente tenha receio, aqui ela é correta, tá? Nesse contexto. Continuando, eu trouxe aqui para vocês hoje as competências do Comitê de Auditoria. E aí, são 7 competências, e eu vou trazer todas elas aqui para vocês. Como não são muito extensas, eu trouxe todas, e aí vamos lá estudar sobre elas. Competência do Comitê de Auditoria: opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente, né? Como a gente viu que a empresa ela precisa ter auditor independente. Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência e a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da EBSER, né? Eles têm que estar atentos a isso o tempo todo. Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna, de elaboração de demonstrações financeiras da EBSER, né? Para isso realmente que ele existe. Como eu falei para vocês, toda essa parte contábil, né, precisa ser monitorada, precisa ser auditada. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela EBSER. Avaliar e monitorar exposições de risco da EBSER, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a. E aí, é importante que vocês saibam, né? Esses 3 pontos aqui: remuneração da administração, utilização de ativos da EBSER, né? A gente já viu que a empresa tem essa parte, sim, dos ativos, então o Comitê de Auditoria, ele presta muita atenção nessa parte. E gastos incorridos em nome da EBSER. Então, tudo isso, o Comitê de Auditoria precisa estar atento, precisa manter uma avaliação e monitoramento constante para evitar e minimizar os riscos da empresa. Continuando, avaliar e monitorar em conjunto com a administração da EBSER e a área de auditoria interna a adequação e o fiel cumprimento das demonstrações com partes relacionadas aos critérios estabelecidos na política de transações, com parte relacionada na sua divulgação. Elaborar o relatório anual com informações sobre atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações. Então, tudo que realmente foi feito por esse comitê. Registrando se houver divergências significativas entre a administração e a auditoria independente e o próprio comitê de auditoria em relação às demonstrações financeiras, né? Elaborar realmente esse relatório anual. Ao menos um dos membros do comitê de auditoria deverá participar das reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações contábeis periódicas e da contratação de auditoria independente e do PANT, que a gente viu na nossa aula passada. O Comitê de Auditoria deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à EBSER, em matérias relacionadas ao escopo das suas atividades. Por quê? Porque se ele não tem realmente esses recursos para receber essas denúncias, como é que ele vai realmente atuar de forma assim incisiva, presente, tá? Então eles precisam ter sim meios para receber essas denúncias. E aí, tanto internamente quanto externamente. E aí, passando para nosso próximo ponto, é o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para a gente realmente fazer um arremate final aqui. Então, vamos lá. A EBSER disporá de um comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração que visará. Qual é o objetivo desse comitê, Gisele, pelo amor de Deus? Então,
assessorar a União e o Conselho de Administração nos processos de indicação, avaliação, sucessão e remuneração dos administradores. Quem são os administradores da EBSER? Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Isso a gente viu lá atrás. Conselheiros fiscais e demais membros de órgãos estatutários. Então, aqui está o real objetivo, né? Por que existe esse comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração. E aí, até aqui na parte do comitê de auditoria, eu falei para vocês, né? Que eles vão opinar nesses processos de indicação, de avaliação de membros, tá? Qual a sua composição? O comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração será composto por 3 membros integrantes do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria. E aí, uma observação aqui importante. Eles não vão receber remuneração adicional, tá? E aí, é importante também que vocês saibam, 3 membros novamente. E aí, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Aqui, no comitê de pessoas, a gente vai fechar, né, esses órgãos. E aí, vocês vêm acompanhando comigo toda essa trajetória. Então, o que é que eu oriento que vocês façam? Faz lá aquele quadrinho comparativo que eu já falei outras vezes. A gente hoje vai finalizar aqui a parte do Estatuto Social. Então, já faz aquela comparação lá, grande, de todos os órgãos, a composição, quem são esses membros, quem indica, quem elege, quem destitui, se existe vacância, como é que acontece, existe substituição temporária, não existe, pode ter reeleição, não pode. Então, já vai aí fazendo toda essa construção para que você, quando chegar no dia da sua prova, que for falar de cada um desses órgãos, vocês saibam diferenciar quem é quem faz o quê, quantos componentes cada um tem, o que cada um faz. É bem importante que vocês tenham isso em mente, tá? Gente, são 5 questões nas provas que tivemos até a última que ocorreu, né? A gente não sabe como vai vir essa prova, mas acredita-se que também sejam 5 questões de legislação da EBSER. E aí são 5 questões que você tem que acertar, tá? As pessoas que querem um cargo na EBSER têm por obrigação de acertar essas 5 questões. Por quê? Porque a diferença mesmo, ela vai ocorrer na parte específica do teu cargo, na parte português, mas a parte da legislação de EBSER vocês têm que dominar, porque as pessoas que conquistam lá a vaga, elas realmente necessariamente fecham essa prova, fecham essa parte, tá? É muito difícil que fique assim uma questão ou outra que as pessoas errem. O que eu tenho visto e acompanhado é que as pessoas fecham essa parte. Então, você também precisa estudar para fechar essa parte de legislação da EBSER. Como é que você vai fazer isso? Estudando, entendendo o conteúdo, compreendendo e fixando, como eu venho aqui ensinando para vocês, e praticando. De nada adianta você estar aqui acompanhando todo esse processo comigo, todas essas aulas, e não praticar. Vocês já viram algum atleta, quase não sai, algum atleta ir para uma competição sem praticar, sem treinar aquele exercício? Não, não existe. A prática é que leva a gente à perfeição. Então, vocês vão assistir aqui essas aulas comigo, mas ao terminar, vocês precisam fazer questões. E aí, peguem realmente provas anteriores da EBSER, faz uma bateria de provas. Não precisa necessariamente serem todas no mesmo dia, ser uma chuva de provas no mesmo dia. São 5 questões em cada uma, então pega uma hoje, uma amanhã, uma depois de amanhã. Gi, eu não consigo todos os dias. Pega uma prova a cada 2 dias, pega uma prova a cada semana e responde essa parte de legislação específica da EBSER. Vocês precisam fechar essa parte, garantir esses pontos, que são muito importantes, principalmente no critério de desempate ali. Quando a gente fica realmente, no critério de desempate, não. Quando a gente fica realmente assim, a um pontinho de outra pessoa, então isso aqui pode fazer a diferença entre você e aquele candidato que não estudou tanto essa parte da legislação, tá? E aí, vamos lá, né? Continuando. Quais as competências do Comitê de Elegibilidade, Pessoas, Sucessão e Remuneração?
Opinar de modo auxiliar os acionistas na indicação de membros do Conselho de Administração e conselheiros fiscais sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições. Então, o que é que quer dizer aqui? Eles vão opinar sobre os requisitos para que as pessoas sejam investidas no cargo de Conselho de Administração e Conselho Fiscal. E aí existem pré-requisitos e existem vedações que impedem, no caso, aquelas pessoas a ocupar determinado cargo. Então, quem é que vai opinar sobre isso? O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Opinar de modo auxiliar os membros do Conselho de Administração na indicação de diretores e membros do Comitê de Auditoria. Verificar a conformidade do processo de avaliação e dos treinamentos dos administradores e conselheiros fiscais. Vocês viram comigo, quando a gente estudou essa parte, que existem treinamentos que esses membros vão precisar passar para poder efetivamente assumir o cargo e desempenhar suas funções. Então, aqui, esse comitê também vai verificar a conformidade desse processo de avaliação e de treinamento. Auxiliar o Conselho de Administração na elaboração e no acompanhamento do plano de sucessão de administradores. Auxiliar o Conselho de Administração na avaliação das propostas relativas à política de pessoal e seu acompanhamento, né? Existe toda a política de pessoal da EBSER, que o Conselho de Administração, como eu falei para vocês, que é mais um órgão que rege mesmo a EBSER. Então, o Comitê de Pessoas e Elegibilidade, ele vai auxiliar nesse ponto o Conselho de Administração. Auxiliar o Conselho de Administração na elaboração da proposta de remuneração dos administradores para submissão à Assembleia Geral. Então, aqui está as competências do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Nessa parte aqui, a gente consegue fazer esse fechamento. O que é que eu preciso dizer para vocês? Primeiro, se vocês estão me acompanhando até aqui e ainda não deixaram um like, eu vou ficar muito decepcionada, porque eu estou aqui entregando ouro para vocês em todas as aulas. Então, já deixa o like aqui, deixa ser canguinha e deixa o like aqui. Segundo, reforço. Faça um mapeamento de todos esses órgãos que a gente viu e destrinche no seu caderno, no seu resumo, no seu mapa mental, para que você realmente entenda a composição de cada um. E treinem muitas questões, o máximo que vocês conseguirem fazer. Lembrem, é preciso estudar a teoria, é preciso praticar fazendo questões e é preciso revisar, porque se você vê essa aula aqui comigo hoje e vai passar, sei lá, 3 meses sem revisar esse conteúdo, você vai esquecer. Por quê? Porque você não vivencia isso no seu dia a dia, você não está trabalhando com isso. Então, se você não fica em contato com aquele conteúdo, você esquece. Então, lembre de fazer as suas revisões, tá? O que eu queria trazer para vocês hoje aqui é isso. Mais uma vez, peço o like se você ainda não deixou. E agora, nas próximas aulas, a gente vai dar início à parte do regimento interno da EBSER. Então, se você que está aqui me acompanhando quer conquistar o seu cargo, não perde essas próximas aulas. Também é muito importante a parte do regimento. Eu acredito que por serem 5 questões, eles vão trazer uma questão da Lei de Criação da EBSER, 2 aqui do Estatuto Social, e uma do regimento e uma do Código de Ética, tá? Que são esses 4 componentes que vão vir, que eu acredito que venha realmente na nossa próxima prova, que é o que a gente tem de legislação mesmo. Então, assim, é bem importante que você continue acompanhando esse conteúdo aqui comigo para saber de tudo e gabaritar a sua prova, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!